Capítulo 1010 Requisitos para uma gota de essência sanguínea da Fênix. Tradução. Ciberrevisão. Ed Padrim MM, nada mal. Xianguvan sorriu docemente. Sorriu e acenou com a cabeça, parecendo bastante satisfeita com Yan Weber. Para que um artista marcial continuasse percorrendo o caminho das artes marciais, tanto o destino quanto o talento eram indispensáveis. Havia alguns talentos de pico do clã da Fênix Ancestral que possuía a linhagem perfeita da Fênix Ancestral por causa de sua origem familiar. Mas, apesar de serem talentos entre talentos, seus destinos estavam faltando. Em outras palavras, eles não seriam capazes de caminhar até onde Anwer poderia no caminho das artes marciais no futuro. Esse fenômeno Lotus florescendo a cada passo foi uma boa prova de quão grande era o seu destino. Jin Jianzun então se intrometeu e disse: Anwer não é tão ruim, mas deixe-me avisá-los que Anwer, obtendo o primeiro lugar no julgamento de fundação da Fênix Ancestral da Estrela Espiritual Flamejante não é nada. Em nossa opinião, deve ser o que acontece naturalmente. A quem ela deve se comparar é com os gênios dos outros 71 palácios e da sede da Fênix Ancestral. Seus oponentes são os gênios que viveram milhares ou até mesmo dezenas de milhares de anos atrás. Apenas eles são os verdadeiros oponentes de Anwer. Esses gênios de milhares ou dezenas de milhares de anos atrás haviam crescido até agora e se tornaram grandes figuras dentro do clã da Fênix Ancestral. Por exemplo, a Jin Jianzun e a Xianguvan ambos já foram os desafiantes número 1 do julgamento de fundação da Fênix Ancestral. Agradeço ao senhor emissário pela orientação. Anwer vai aceitar isso de coração. Ao lado de Shun Jian, Anwer fez uma reverência. Xianguvan revelou um sorriso apreciativo. Anwer, você deve se passar pelos 18 infernos de chamas, assim como pela matriz ilusória do deus do combate. Deixe-me ver o quão longe você pode ir. Se seus resultados forem bons, então eu posso solicitar aos assuntos internos recompensas extras para você. Enquanto Xianguvan falava, o coração de Anwer explodiu de excitação. Ela entendeu que esta era sua chance. Sua origem familiar era excelente em comparação com os outros discípulos dos palácios, mas comparada com os gigantes clãs familiares na sede, sua fundação era muito superficial. Ela precisava encontrar um ponto de virada para si mesma, e essa era sua chance de despertar o interesse da sede. Anwer, tente o seu melhor. Shun Jian disse com uma transmissão de som de verdadeira essência. Não se preocupe, tia, desta vez eu absolutamente não vou decepcionar você, nem decepcionar a mim mesma. Anwer fechou os punhos brancos com força, seu coração se encheu de uma firme determinação. Ela estava muito clara sobre seu limite nos 18 infernos de chamas, mas ela nunca havia experimentado a matriz ilusória do deus do combate antes. Nela era um teste da força de combate abrangente de alguém, e geralmente o último teste realizado antes do final do julgamento de fundação da Fênix Ancestral. Embora ela nunca tivesse tentado, ela tinha plena confiança em si mesma. Emu sorriu fracamente e disse: Senhor Soberano Rubi, desde que pessoas da sede chegaram, peço que você abra um espelho espiritual flamejante para que todos possamos dar uma olhada melhor. Ah! O riso enérgico encheu de repente os 18 infernos de chamas. Não tem problema, é apenas um pouco de esforço. O Soberano Rubi era o espírito de artefato dos 18 infernos de chamas. Os 18 infernos de chamas em si era um artefato espiritual, e o interior era um espaço independente. Se alguém não tivesse permissão do Soberano Rubi, era muito difícil espiar o que estava ocorrendo a dezenas de milhares de milhas de profundidade. Nos céus, a energia de origem do atributo fogo se juntou, formando lentamente um espelho de energia de origem do atributo fogo. A imagem dos 18 infernos de chamas foi refletida nele. Está feito. Anwer entre. Eu estou observando o seu desempenho. Senhor Soberano Rubi, por favor, cuide de mim. Anwer se transformou em um feixe de luz que invadiu os 18 infernos de chamas. Através do espelho espiritual flamejante no céu, outros podiam ver a figura de Anwer. Ela corria através dos infernos de chamas como um peixe ágil, passando facilmente sem qualquer impedimento.
Toda a violenta energia de origem do atributo fogo e a temperatura incrivelmente alta não eram diferentes de água morna para ela, confortável e relaxante. Primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, e Anwar continuou a descer rapidamente. Bom. Xianguvanga sentiu. O que ela estava percebendo era a aura das leis em volta da Yanweer. Ao depender apenas de sua compreensão das leis do fogo, Yanweer foi capaz de transformar toda aquela violenta e selvagem energia de origem do atributo fogo ao seu redor em uma energia suave que ela foi capaz de absorver facilmente. Ela podia fazer isso livre e facilmente com uma mão experiente. Yanweer não diminuiu a velocidade mesmo quando ela atravessou o quarto nível. Foi apenas no quinto nível que sua velocidade começou a diminuir gradualmente. 5.000 milhas do quinto nível, 5.500 milhas, 5.600 milhas, Xianguvang contava silenciosamente em sua mente. Em 5.600 milhas, uma rachadura nítida apareceu na verdadeira essência protetora de Yanweer. Uma vez que ela continuasse mais para baixo, ela não seria capaz de resistir. Em 6.000 milhas, houve um som explosivo de algo se estilhaçando quando a verdadeira essência protetora de Yanweer foi destruída. O selvagem e feroz vento celestial abrasador disparou loucamente em direção a Yanweer, mas foi bloqueado pela barreira de energia criada pelo soberano Rubi. Seu resultado final foi de 6.000 milhas do quinto nível. 6.000 milhas do quinto nível é realmente muito bom. Xianguvang sentiu em apreciação. No passado, quando eu estava na destruição da vida e participei do julgamento de fundação da Fênix Ancestral como um discípulo novato, eu não fui capaz de alcançar essa profundidade. Eu terei outros registrando isso. Quando esse julgamento de fundação terminar, além das outras recompensas, eu também darei à excelente Yanweer 3 gotas de sangue de coração da Fênix. O sangue de coração da Fênix era ainda melhor do que o sangue de pluma da Fênix. Uma gota de sangue de pluma de Fênix era igual a uma centena de gotas de sangue da Fênix Ancestral comum, e uma gota de sangue de coração da Fênix era igual a 50 gotas de sangue de pluma da Fênix. Agora que Xianguvang tinha concedido a Yanweer 3 gotas de sangue de coração da Fênix, o que equivalia a 150 gotas de sangue de pluma da Fênix. Tinha que se saber que quando o Yanguang fez uma batalha de aposta com Li Ming, ele colocou 20 gotas de sangue da pluma da Fênix. Esse preço foi o suficiente para deixar todos os outros loucos. E agora Xianguvang havia dado casualmente o equivalente a 150 gotas de sangue de pluma da Fênix como recompensa. Quando todos os outros jovens heróis de elite ouviram isso, todos eles estavam cheios de inveja incomparável. Havia muitos entre eles que nunca tinham visto 10 gotas de sangue de pluma da Fênix em suas vidas antes. Mas essa recompensa, na verdade, não satisfazia Shu Jiun. Para Yanweer, que tinha a linhagem perfeita da Fênix Ancestral, 3 gotas de sangue de coração da Fênix não teriam um efeito tão surpreendente nela. Shu Jiun cerrou os dentes e disse: essa criança Yanweer tem tanto talento quanto destino, mas sua origem familiar é comum. A família Yan é considerada uma boa família distinta no meu palácio Encanto da Fênix, mas colocada dentro do clã da Fênix Ancestral e comparada com o clã familiar Xiao, clã familiar Wu e o clã familiar Wang, ela não é nada. Mesmo que a família Yan faça o possível para criar e treinar Yanweer, o apoio que eles podem oferecer a ela ainda é limitado na melhor das hipóteses. Assim, humildemente, e com grande respeito, solicito que a emissária Xianguvang forneça recursos adicionais para que o poder da linhagem de Yanweer possa aumentar ainda mais. Oh! Xianguvang sorriu gentilmente ao ouvir Shu Jiun. Você quer aumentar ainda mais o poder da linhagem dela. Yanweer já tem uma linhagem perfeita da Fênix Ancestral. Se você quiser dar mais um passo adiante, temo que você precise de algo ainda melhor do que o sangue de coração da Fênix. Eu acho que você quer a essência sanguínea da Fênix. Mas isso é algo pelo qual não posso me responsabilizar. Jin Jianzun riu alegremente. Fada Shu, desde que o atual patriarca tomou uma única gota de essência sanguínea da Fênix dezenas de milhares de anos atrás, quando ele ascendeu à sua posição, houve apenas uma única vez em que uma gota de essência sanguínea da Fênix foi concedida a um discípulo júnior por causa de um julgamento de fundação da Fênix Ancestral.
Isso é algo que, sem dizer o mestre do palácio, mas nem mesmo alguns patriarcas podem obter. Tanto eu quanto Xianggu Wang nunca obtivemos uma gota de essência sanguínea da Fênix, e isso é porque estamos muito longe de ter as qualificações. Talvez nunca tenhamos as qualificações em toda a nossa vida. Os resultados de Yanware estão extremamente longe de serem suficientes para obter uma gota de essência sanguínea da Fênix. A única maneira possível é se os resultados dela superarem todos os outros resultados dos 72 palácios filiais nos últimos 10.000 anos. Fada Shu, você tem que saber que Yanware não é a única com uma linhagem perfeita da Fênix ancestral, e ela pode não ser a única que pode produzir o fenômeno Lotus florescendo a cada passo também. Confiando apenas nesses pequenos pontos, ela está longe de ser capaz de obter uma única gota de essência sanguínea da Fênix. Quando o emissário Jin Jianzhong falou, todos os outros jovens discípulos ficaram atordoados. Em suas mentes, o talento de Yanware já estava no ápice do que era possível. Era alto a ponto de ninguém ter coragem de persegui-la. Mas, ouvindo as palavras de Jin Jianzhong, até Yanware estava longe de poder solicitar uma gota de essência sanguínea da Fênix. Não havia limite no universo. Sempre havia um pico mais alto e uma pessoa mais forte. No julgamento de fundação da estrela espiritual flamejante, Yanware era uma garça entre galinhas. Mas o julgamento de fundação da estrela espiritual flamejante ocorria a cada 4 anos, e durava 2 anos de cada vez. Em 10.000 anos, quantos julgamentos de fundação foram realizados aqui? Além disso, o clã da Fênix Ancestral tinha 72 palácios, e também havia mais de 20 locais de julgamentos de fundação, como a estrela espiritual flamejante. Assim, o número de vezes que o julgamento de fundação foi realizado poderia ser imaginado. A obtenção do primeiro lugar em um julgamento de fundação da Fênix Ancestral era simples. Mas, querer ficar em primeiro lugar e ultrapassar todos os outros rivais em todos os julgamentos de fundação da Fênix Ancestral dos últimos 10.000 anos era inimaginavelmente difícil. Como poderia Jiun não saber disso? Ela cerrou os dentes e disse: humildemente peço que o Senhora e o Senhor emissários deem um alvo, e que, enquanto Yanware puder ultrapassar esse alvo, ela possa obter uma gota de essência sanguínea da Fênix. Isso era tudo o que Shu Jiun pôde dizer para forçar os 2 emissários, bem como motivar Yanware. Era preciso saber que, onde quer que houvesse pessoas, haveria fações e relações entre elas. Na sede do clã da Fênix Ancestral e nos 3 grandes clãs familiares, as relações entre eles eram complexas e inextricavelmente ligadas em 10.000 níveis diferentes. Os júniores dos 3 grandes clãs familiares, através de alguma energia e métodos, poderiam obter uma gota de essência sanguínea da Fênix, mesmo que suas qualificações estivessem faltando. Mas quanto a Yanware, a família Yan de onde ela veio não era nem pequena nem grande. Comparada com a sede da Fênix antiga, sua fundação era muito superficial. Se Yanware quisesse lutar por uma gota de essência sanguínea da Fênix, o caminho que ela teria de tomar seria adequadamente difícil. Shu Jiun estava ciente deste ponto. Ela nunca esperou que seria fácil solicitar com sucesso uma única gota de essência sanguínea da Fênix. Ela só poderia estabelecer um alvo e depois o ultrapassar completamente sob o olhar de todos os outros, e aproveitar esta oportunidade preciosa para obter uma gota de essência sanguínea da Fênix. Ela teve que fazer isso para que a sede não pudesse negar seu pedido, e que aquelas pessoas que tentassem usar pequenos truques não teriam a chance de fazer isso. Xianggu Wang revelou um traço de surpresa. Seus olhos se moveram quando ela olhou para Yanware. Ela viu que a garota estava corada de vermelho, os punhos fechados firmemente, obviamente sem recuar. Ela parecia cheia de vigor e coragem. Ficou claro que ela queria se destacar para desesperadamente lutar por essa gota de essência sanguínea da Fênix. Os olhos da Xianggu Wang revelaram uma luz divertida. Bom. Mas só posso relatar este assunto à sede. Eu não tenho autoridade para prometer nada a você. A sede precisará definir o padrão para essa meta. E eu odeio ser rude, mas esse padrão será extremamente alto. Será tão alto que todos vocês acreditarão que é impossível, que estamos forçando vocês a um beco sem saída.
Xianggu Wang disse com um sorriso. Na verdade, ela não acreditava muito em Liang Weir, mas ainda tinha que falar sua parte. Nos últimos 10.000 anos, quantos gênios surgiram dos 100 bilhões de membros do clã da Fênix Ancestral? Era um número incontável. Mas entre eles, quem conseguiu obter uma gota de essência sanguínea da Fênix? A verdade era que, desde que a Xianggu Wang começou a servir como sucessora do emissário de assuntos internos, vários clãs familiares haviam apresentado seus gênios mais deslumbrantes e solicitado a ela uma gota de essência sanguínea da Fênix. A sede também lhes deu um padrão, mas nenhum deles jamais conseguiu alcançá-lo. Esse padrão era ultrajante até mesmo para Xianggu Wang. Mesmo aqueles clãs familiares que usaram todas as suas conexões para reduzir os padrões apenas um pouco, todos eles falharam sem